o Senhor, Ele nos alcança com a sua misericórdia. Glória a Deus. Paulo estava dizendo que aquilo que ele estava fazendo, ele fez na ignorância, porque ele ainda não havia conhecido o caminho, ele ainda não havia conhecido o Evangelho, a palavra, ele ainda não havia conhecido a Jesus Cristo. Ele mesmo diz lá em Atos 17 que o Senhor, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então ele estava dizendo aí no versículo 13, que quando ele era perseguidor, ele fez na ignorância, na incredulidade. Ele ainda não havia tido um encontro com o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele notifica a cada um de nós nesta noite, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos nos entregar a Ele. Porque da mesma maneira que essa graça, essa misericórdia alcançou a vida dele, mediante ao arrependimento, ela pode também alcançar as nossas vidas todos os dias. Glória a Deus. Basta que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Você que está aqui nesta noite, você está disposto a servir a esse Senhor? Glória a Você está Deus. disposto a dar a sua vida por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus Cristo, assim como Paulo? Que você possa se entregar a Ele, que você venha dizer ao Senhor, a pastora sempre falava, nem escuto mais, né, pastora? Eis-me aqui. Que você venha dizer, eis-me aqui para o Evangelho, para a palavra do Senhor. Que você venha ser testemunha. Nós vemos que Paulo, ele tanto sofreu, ele mesmo lista, ele faz uma lista de tudo aquilo que ele sofreu na carta de Coríntios. E Paulo, ele não desistiu, ele foi perseverante até o fim, e ele deu a sua vida por causa do Evangelho. Então que nós venhamos nos basear na palavra, que nós venhamos nos espelhar neste grande homem de Deus, depois de Jesus Cristo, que nós possamos aprender juntamente com Ele. Amém? Amém. Ele, além de ser um perseguidor, a Bíblia diz que ele perseguiu o caminho até a morte. Porque muitos não falam desse lado do apóstolo Paulo, o assassino, né? Paulo também foi um assassino. Ele perseguiu até a morte. Então ele só não perseguiu como ele assassinou também algumas pessoas. E ele vai dizer no lado B que ele fez tudo isso na ignorância. Olha que coisa linda aí no versículo 13. E eu queria chamar a atenção da igreja nessa noite. Porque a gente vai ver que Paulo vai ter um processo para fazer tudo isso aí que você está dizendo. Todos nós, quando a gente converte, a gente tem aquele primeiro encontro com Deus, não é isso? Mas esse encontro, ele não é suficiente se a gente não começar a querer entender quem é Jesus. Talvez a gente tenha que bater na tecla a respeito disso aí. Porque não basta a gente ter um encontro com Deus. Paulo só viu que ele era ignorante quando ele ficou muito tempo ali estudando com o Espírito Santo, estudando a palavra, e aí interpretando a Bíblia do Antigo Testamento de outra forma, né? A Bíblia fala que ele ficou 3 anos estudando, e a gente vai ver que ele escreve que ele fazia por ignorância. E eu queria só frisar aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque ele vai falar do que vai acontecer nesse tempo, entendeu, irmã Luciana? E olha o que Paulo vai escrever aqui a respeito do anticristo. Olha como que é pesado, porque que muitos da igreja vai ser enganado pelo falso profeta, por Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E muitos vão ser enganados dentro da igreja. Olha o que ele vai dizer. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Está falando do Espírito Santo aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ou seja, recebeu Jesus como Salvador, mas não se interessou em conhecer mais a verdade. Por isso que a igreja, nós vamos continuar batendo essa tecla até Jesus voltar. E eu vou até repetir a palavra que Billy Graham diz: uma igreja que não procura o conhecimento da verdade é uma igreja que está sendo guiada por caminho errado. Infelizmente, Satanás ele vai se levantar a qualquer momento. Nós vamos ver muitos irmãos sendo enganados, porque quando ele manifestar como falso profeta, o arrebatamento vai acontecer logo depois. Então a igreja tem que passar por um período ainda. E a Bíblia diz que muitos vão perecer, vão acreditar em enganos de mentira, em prodígios falsos, por não aceitarem a verdade, não vão ter discernimento. E no versículo 13, olha aqui, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus, olha aqui, ó, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio a salvação e santificação do Espírito da fé, da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então é só essa observação. Paulo só chegou onde chegou, porque ele converteu lendo a Bíblia, né? Ele converte, logo depois vai fazer um estudo extraordinário com o Senhor, e no dia que ele teve a sua cabeça decepada, naquele mesmo dia, ele clamou aos irmãos que estavam na Ásia para trazer o quê? Os pergaminhos para que ele pudesse estudar a Bíblia na cadeia. Ou seja, um homem que converteu lendo a Bíblia e que vai morrer também lendo a Bíblia. Nós podemos pegar todo o exemplo do apóstolo Paulo, irmã Luciana, todos, porque para mim é um dos estudos mais extraordinários. Mas o maior exemplo que eu trago para a minha vida, irmão Wesley, do apóstolo Paulo, eu quero dar esse conselho para a igreja, gente. Tire que seja pelo menos 1 hora por dia e estuda a Bíblia na sua casa. Nem que seja 1 hora por dia. Nem que seja 1 hora. Mas tire esse tempo e medita na palavra de Deus. Porque senão tudo que você fizer na igreja vai acabar não tendo uma utilidade muito grande em questão de santificação. Verdade. Até porque somente a palavra pode libertar. Né? Então, que nós possamos nos voltar verdadeiramente, ainda mais nesses últimos dias. O tempo tem passado tão rápido, né? Nós venhamos nos atentar à palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos ler, a pastora pode ler para a gente do 6 ao 14, nós vamos ver aqui o encontro de Paulo com Jesus, aqui ele vai contar o testemunho dele. A pastora pode ler para a gente, por favor, 6 ao 14. Ora, aconteceu que indo de caminho